nosso entrevistado no estúdio do MPE TV é o promotor de justiça, Dr. Alexandre Raslan. E o assunto, como você vê desde o início aí do programa, é a lei do silêncio ou a poluição sonora. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Doutor, já começo perguntando para o senhor, existe muita diferença entre a lei do silêncio e a poluição sonora? Na verdade, esses nomes que dão para as leis, né, são assim arbitrários, né? Então, podia denominar essa lei de qualquer outro nome. A poluição sonora, na verdade, é um fato, né? É um fato que causa incômodo ao trabalho, às atividades sociais, muito embora provocada por algumas das atividades sociais, como as recreativas, por exemplo, e até as religiosas. E está mais do que comprovado que a poluição sonora pode causar e causa danos à saúde humana. Isso é comprovadíssimo. Não né? comprovado, existem estudos médicos que comprovam que a partir de 35 decibéis, os estágios profundos de sono já são afetados, quer dizer, você já não consegue descansar mais. Doutor, o senhor é responsável pela promotoria do meio ambiente. Uma das 3 em Campo Grande, E chega muita reclamação a respeito de poluição sonora? É uma pandemia. Ela ocorre em todos os lugares de Campo Grande, com todo tipo de atividade, não só as atividades recreativas, mas as atividades industriais também, as atividades de venda de bebida em conveniências, em postos de gasolina, em bares que abrem do dia para a noite e não se adequam, né? E aí ocorre que o Ministério Público não pode ficar omisso diante dessas demandas sociais. Então, quando o Ministério Público atua num caso de poluição sonora, ele não está, na verdade, defendendo os interesses do vizinho que reclamou ou daquela vizinhança mesmo, mas sim de toda a sociedade que tem, direta ou indiretamente, prejudicado a sua tranquilidade e a sua saúde durante essa perturbação. Quando o senhor diz que o Ministério Público não pode ficar omisso, ele se dispõe a tentar resolver o problema, ou resolver o problema, a partir de reclamações ou não? Não, olha só, a gente atua também espontaneamente, né? A atuação de ofício, ou mediante denúncias e apresentações são enviadas por meio da ouvidoria, ou então por iniciativa própria dos promotores mesmo, como a gente vem fazendo também. Afinal, vocês estão no dia a dia, né? Afinal, a norma técnica da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que rege o conforto acústico em comunidades habitadas, tem um dispositivo nela que diz que aqueles níveis devem ser respeitados independentemente da existência de reclamações. Então nós não precisamos, obrigatoriamente, de uma reclamação para isso. Basta que nós constatemos a possibilidade da causação de poluição sonora. Qual que é a providência? Identifica-se o local, identifica-se o possível autor, identifica-se ali como é que aquilo funciona, a pessoa é chamada à promotoria, existe uma tratativa consensual de busca de uma solução, um horário, às vezes é uma conveniência, às vezes é um posto de combustível, um horário para funcionar, uma maneira de operar uma máquina, a pessoa se conscientiza disso, estabelece um ajustamento de conduta com o Ministério Público e a vida segue bem para todos nós. Para aqueles que se recusam a negociar ou que simplesmente não cumprem os acordos, o Ministério Público tem que tomar providências judiciais para isso. Doutor, você fala de horário. Existe um horário limite? Até aqui pode, até aqui não pode? O quanto pode e não pode? A lei municipal em Campo Grande diz que de segunda a quinta-feira, os bares e similares, por exemplo, né, podem funcionar das 6 da manhã às 23 horas e vender bebidas, etc. Sexta, sábados e domingos, das 6 da manhã à meia-noite. Esse é o horário ordinário. O horário extraordinário, aquele horário que foi criado para que os empreendimentos funcionassem 24 horas, inclusive vendendo bebida alcoólica, a lei seca, que era para ser uma exceção, se tornou uma regra. Agora quase todos têm essa licença. E mesmo aqueles que não têm acabam funcionando, né? E isso acontece por conta de uma fiscalização que ainda é deficiente para a evolução que Campo Grande alçou nos últimos anos, né, economicamente. A cidade cresceu muito e o poder público talvez não tenha conseguido dar conta dessa fiscalização toda. Agora, independentemente disso tudo, nós não podemos deixar de atuar por conta dessas mazelas. Nós precisamos dar conta de resolver esses problemas ou de forma consensual ou de forma litigiosa.
O senhor é campograndense? Nascido e criado aqui. Então, o senhor falou sobre o crescimento da cidade. Sim. Campo Grande deu um boom de crescimento muito rápido, né? Nós que somos campograndenses vemos isso no dia a dia mesmo. Sim. E a gente vê a quantidade de conveniências e bares que surgiram do nada, né? Você olha de lado, já aparece uma conveniência diferente. E extremamente barulhentas, nós sabemos disso. Como é que fica essa situação dessas conveniências, doutor? Elas que estão... geralmente são impostos de gasolina, né? Ou não. São conveniências, onde elas estão, pouco vai importar. Importa que elas precisam desse alvará municipal para funcionar ordinariamente das 6 da manhã às 23 ou das 6 da manhã até a meia-noite. Se elas quiserem funcionar 24 horas, elas precisam conseguir um alvará do DEOPS e a licença especial do município. Mas para cumprir isso, eles precisam não ter reclamações de poluição, de perturbação, nesses horários especiais, que são os horários extraordinários. Mas eles podem colocar a culpa, por exemplo, nas pessoas que vão até lá, que estacionam seus carros e ligam um som alto, por exemplo? É muito importante dizer que no direito ambiental a culpa é uma coisa que não se discute. Eu só discuto o comportamento e o resultado. E no direito ambiental também, o poluidor ele pode ser direto ou indireto. O poluidor direto é aquele que pratica o ato. O poluidor indireto é aquele que, de qualquer modo, contribui para a prática daquele ato. Então, se eu tenho uma conveniência em um posto de combustível e naquela região há perturbação, algazarra, rachas, tiroteio, e eu consigo identificar que uma das fontes desse problema é aquela conveniência, é possível que, encerrando as atividades daquela conveniência em determinados horários, a gente consiga eliminar o problema, como vai ser feito em uma das conveniências em Campo Grande esta semana, no mais tardar segunda-feira. O próprio dono do posto disse: eu não aguento mais, eu vou encerrar a minha conveniência. Até o próprio comerciante Exatamente. já fica... E posto de gasolina é uma atividade perigosa, naturalmente, por conta do produto que se trata ali. Porque e não é lugar ali de aglomeração de gente. Está fumando, está bebendo, né? Nós sabemos. Na verdade, muito bem posto disso, de combustível... é um lugar onde vai abastecer o automóvel e ir embora, não é um lugar para você ficar. Deveria, né, doutor? Pois é uma coisa cultural também, né? É. Uma coisa cultural. E que tem crescido bastante. Tem crescido bastante e os donos de postos de gasolina têm as conveniências como um reforço da receita do empreendimento. Ela não é tão significativa assim, né? Por exemplo, nesse posto de combustível em que a gente vai pactuar um ajustamento de conduta, o faturamento do posto durante a madrugada na venda de combustíveis e óleos, 30% do valor do total. A conveniência não chega a 5%. E como então, fica esse comerciante? Não, ele tem que fazer uma opção. Né? Ele tem que fazer uma opção. Vai ser dele. Não, a opção, na verdade, a ideia trazida de fechar a conveniência nesses horários de 11 às 6 da manhã ou de meia-noite às 6 partiu dele. Ele falou: não suporto mais ser perturbado por essa bagunça e eu não quero participar disso. Se ele já está cansado, imagina só a vizinhança. Exatamente. O CIOPS nos remeteu mais de 50 reclamações no período de menos de 15, 20 dias. Poluição sonora é o assunto que hoje nós discutimos aqui com o Dr. Alexandre Haslan. Vamos voltar no próximo bloco falando um pouquinho mais aí a respeito de poluição sonora e também do assunto tão polêmico que é o Parque de Exposições e os shows que foram cancelados. Nós já voltamos.